Bom, vamos entender agora como funcionam os métodos e atributos estáticos, tá? Vou criar uma classe login, e vou criar um atributo, public static user. Então, para criar um atributo estático, é só adicionar aqui o static depois do public, tá? Beleza. E aqui embaixo eu vou criar um método estático. Então, public static function verifica login. Eu vou apenas dar um eco. O usuário está logado. Então, quando a gente trabalha com métodos estáticos, a gente não precisa mais instanciar a classe com login igual new login. Basta simplesmente declararmos o nome da classe, dois pontos, e chamarmos o método verifica login. Como a gente não está esperando nenhum parâmetro, não vamos passar nenhum parâmetro. Atualizando o navegador, olha só, o usuário está logado. Então, a gente não precisou instanciar a classe login. Mas nós temos um atributo estático aqui também. Como é que a gente faz para atribuir um valor? Simples, ó, login e a mesma coisa, dois pontos, user vai ser igual admin. Se a gente atualizar o navegador, nada funcionou, permaneceu da mesma forma. Mas a gente pode fazer o seguinte, eu posso exibir o nome do usuário aqui neste método, tá? Então, como é que a gente faz? Vamos colocar um ponto para concatenar. Simples, né, gente? É com this user. Então, vamos lá. Então, o usuário, vou dar um espaço, this user está logado. Atualizando, opa, deu um erro. O this aqui ficou fora de contexto, tá? Por quê? A gente utiliza o this quando a gente instancia uma classe. O this não funciona com membros estáticos, tá? Então, quando você está trabalhando com atributos estáticos, ao invés do this, nós vamos utilizar o self. Então, self, dois pontos, user. Atualizando o navegador, olha só, tudo certo. O usuário admin está logado. Simples assim. Então, você deve estar se perguntando, poxa, então se eu tenho um atributo estático e um método estático, eu não posso mais utilizar os métodos e atributos não estáticos? Pode sim, não tem problema nenhum. Olha só, public function sair sistema. Só um exemplo, tá? Echo, o usuário deslogou. Só que tem um detalhe. Eu ter um método estático não significa que os outros métodos, mesmo não sendo estáticos, vão funcionar dessa forma. Login, dois pontos, sair sistema. Se a gente tentar fazer isso, a gente conseguiu acessar o método, mas tivemos um erro, certo? Mas não significa que você não pode instanciar a classe. E acessar o método. Tranquilo? Bem, gente, espero que vocês tenham entendido o conceito de métodos e atributos estáticos. Talvez esteja um pouco confuso, não consiga enxergar uma aplicação real, mas, a princípio, procure entender o conceito, tá? Que nos exemplos práticos que nós vamos desenvolver, esses conceitos vão ficar mais claros para vocês. Certo? Forte abraço, até a próxima aula.